Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje vamos finalizar, vamos fechar o nosso contexto de equações do segundo grau, né? Já tivemos aí várias semanas trabalhando esse conteúdo, trabalhamos as equações do segundo grau, resolução através da fórmula de Bhaskara, trabalhamos coeficientes, a identificação desses coeficientes, trabalhamos também como encontrar os resultados de uma equação do segundo grau através do processo de soma e produto de raízes, né? Trabalhamos também com equações biquadradas, trabalhamos com equações irracionais e hoje a gente fecha o nosso contexto trabalhando com sistemas de equação do segundo grau. Então, esse é o nosso último conteúdo para fechar esse bloco de equações do segundo grau e, a partir da nossa próxima aula, vamos iniciar o nosso conteúdo referente a funções. Então, vamos à aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o sistema de equação do segundo grau. Você já estudou algumas situações que envolvem sistema, né? Lá no sexto ano, né? Situações que envolvem sistema do primeiro grau com duas incógnitas, né? Agora nós vamos aprofundar o seu conhecimento e estudar sistemas que recaem em uma equação do segundo grau e o sistema de equação desse segundo, ou seja, a gente vai ter um sistema e esse sistema vai gerar uma equação do segundo grau, e aí você, enquanto aluno, fica liberado para utilizar a melhor maneira de resolução. Então, nós já trabalhamos a resolução de uma equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara, mas nós já vimos também que é possível realizar a equação do segundo grau através do processo de soma e produto de raízes. Então, você fica aí à disposição. Vamos hoje trabalhar as duas formatações para você lembrar, e aí você, enquanto aluno, escolhe qual o melhor caminho para que você faça a resolução, né? Desde que você faça corretamente os dois métodos que levam aos mesmos resultados. Então, vamos começar a raciocinar, ok? Então, nós temos aqui a nossa primeira situação apresentada, que diz o seguinte: Mariana contornou com 50 metros de tela um terreno retangular de 10 metros quadrados. Quais são as dimensões desse terreno? Então, vejam só, a primeira coisa que a gente vai observar que o problema, quando ele envolve, certo, questões de dimensões de terreno, veja que a gente tem o terreno de Mariana representado aqui embaixo, e quando ele refere-se a questões de medida, né, quando ele fala que houve um contorno, ou seja, ela deu uma volta nesse terreno, certo? Então, a partir desse momento, esse primeiro processo seria referente à questão de perímetro, né? Então, ela deu uma volta completa, tá certo? Nesse terreno com telas. Então, significa que ela percorreu todo o perímetro do terreno que ela tinha. Então, no caso, a gente vai fazer a soma da medida de todos os lados, correto? Perímetro é a soma da medida de todos os lados. Aqui nos foi apresentado que um lado é x, o outro lado é y. Então, obviamente, esse mesmo x também está do lado oposto e esse valor de y também está do lado oposto. Então, se eu vou fazer a volta completa, então eu tenho 2x, né? Eu tenho 2x mais 2y, que é igual à volta completa, que foi 50 metros de tela. Tá certo? Então, sempre que nós estivermos nos referindo a medidas de terreno e ele falar a respeito dessa questão, que foi feito o contorno, né? Foi feito toda a área desse terreno, tá bom? Então, aqui eu estou me referindo ao perímetro. Eu contornei todo o terreno, então eu vou somar as medidas, certo? Então, como eu tenho 2x, 2y, somando todo mundo é igual a 500 metros de tela. E já aqui nós temos outra informação que fala da área desse terreno, que ele é uma área de 10 mil metros quadrados. Então, aí isso já me leva para a fórmula da área de um retângulo, que nada mais é do que a base vezes a altura. Então, eu teria x vezes y igual a 10 mil, tá certo? Então, aí você já começa a formatação de reorganização desses problemas, tá? Então, se eu tenho, a gente vai encontrar bastante problemas que envolvem áreas e perímetros dentro desse assunto de sistema de equação, tá bom? Então, a gente já sabe como é que se faz, como é que se organiza. Então, se eu me refiro a perímetro, você vai somar a medida de todos os lados e vai colocar igual à medida que foi apresentada
que aqui no caso é 500 metros. Já quando ele fala da área de um retângulo, a gente vai fazer a base vezes a altura, também igual à medida que te foi apresentada. Então, vamos começar a resolver, certo? Então, a gente já identificou que uma das equações do terreno refere-se ao perímetro e a outra operação refere-se à questão da área. Então, para encontrar as dimensões do terreno, devemos resolver o sistema pelas duas equações que nos foram apresentadas. A gente vai, né, resolver esse sistema pelo método de substituição, que consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações e substituí-la na outra equação. Então, aqui, a equação mais simples que nós temos é essa primeira, que envolve o processo de soma. Então, é por ela que nós vamos começar. Então, eu vou identificar, ou seja, eu vou isolar a primeira letra que me for apresentada. No caso, seria 2x, certo? Todo o resto eu levo para depois do sinal de igual. 500 já estava aqui, depois do sinal de igual, a gente vai trazer o 2y, que era positivo e agora ficou negativo, tá certo? Só que o meu intuito é realmente deixar esse x aqui sozinho. Então, a gente vai isolar essa letra aqui, tá certo? A gente vai isolar a letra e esse 2 vai descer para dividir tanto o número 500 quanto 2y, tá certo? Então, como esses números aqui podem ser divididos, né? Aqui a gente tem números que podem ser divididos em partes iguais. Então, 500 dividido por 2 vai dar 250. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui a gente tem o nosso valor temporário de x, que é com esse valor temporário que a gente vai resolver a nossa segunda equação. Esse é o método de substituição. Você escolhe uma das equações, aquela que for mais simples para você, diante da apresentação, porque como aqui eu tenho de soma, é mais simples do que um processo multiplicativo, porque aqui para resolver eu ia ter que usar divisão. Então, se eu fosse começar por aqui, esse seria mais complexo. Então, começando por essa daqui, torna-se mais fácil, tá bom? Então, depois de realizar todos os processos, a gente identifica que o valor de x, tá certo? Seria temporariamente 250 menos y. E aí a gente começa copiando a segunda equação, do jeito que ela se apresenta aqui, x vezes y, que é igual a 10.000. O valor temporário que nós acabamos de encontrar para x é 250 menos y. E aí eu coloco entre parênteses para você saber que esse valor que eu coloquei aqui refere-se à substituição do valor de x. E aí a gente continua copiando. Vezes y, que é igual a 10.000. Isso me resulta num processo distributivo, né? Então, eu tenho y vezes 250 e y vezes menos y. Que aí a gente vai ter 250 vezes y, 250y e y vezes y é y ao quadrado. Como o nosso sistema vai resultar numa equação do segundo grau, a gente já aprendeu que a equação do segundo grau ela precisa ser igual a zero, certo? Então, obviamente, eu vou ter que pegar esses 10.000 e trazer para frente para poder zerar a minha equação, ficando essa equação aqui como equação do segundo grau, a qual nós vamos realizar, tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês essa resolução através da fórmula de Bhaskara, tá certo? E aí você sabe que é uma questão opcional. Durante o desenvolvimento da aula, eu vou mostrar a vocês as demais opções, tá bom? Então, eu vou começar do início. Essa primeira solução, né, esse primeiro problema que nos foi apresentado, eu vou fazer a resolução através da fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, a gente começa copiando a operação aqui em cima, fazendo a identificação do valor de A, que é o número acompanhado de letra, o número acompanhado de uma letra ao quadrado, o nosso valor de B, que é o número acompanhado de letra, e o nosso valor de C, que é o número sozinho, ok? Então, a gente tem aqui a nossa fórmula de Bhaskara, onde a nossa incógnita que nós estamos tentando identificar é justamente o valor de Y. E a gente vai fazer as substituições, ó. Menos B, mais ou menos B ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C, todo mundo dividido por 2 vezes o valor de A. Então, aqui eu fiz a substituição. E aqui a gente já começa a resolver. 250 ao quadrado é 250 vezes 250.
vai dar 62.500. Menos com menos é mais e mais com menos é menos. E eu tenho 4 vezes 1, que é 4, e 4 vezes 10.000 vai dar 40.000. 2 vezes menos 1 dá menos 2, tá? Cuidado para não esquecer da parte de baixo da nossa equação do segundo grau. A gente, às vezes, foca muito nos cálculos que a gente está resolvendo em cima e acaba esquecendo do nosso denominador, tá bom? Então, segue aí a atenção. Agora, a gente vai fazer essa subtração. 62.500, eu vou tirar 40.000, vai me sobrar 22.500, ok? E agora, o próximo passo é você identificar qual é a raiz de 22.500, que é 150. Então, aqui a gente já identificou qual é a nossa operação matriz, para que a gente identifique o valor de y1 e também o valor de y2, que são iguais a essa equação matriz, só que uma com o valor positivo e a outra com o valor negativo, ok? Então, no nosso y1 eu tenho 250 menos 150, que vai me resultar em menos 100. Menos 100 dividido por menos 2, o resultado vai ser 50. Então, o nosso y1 é igual a 50. No nosso y2, a gente tem menos 250, menos 150, eu tenho menos 400. Menos 400 dividido por menos 2, a gente vai encontrar 200 como resposta. Então, aqui a gente já conseguiu identificar o valor de y1 e o valor de y2. Só que, como eu estou trabalhando um sistema de equação do segundo grau, eu ainda não terminei o meu trabalho, ok? Eu preciso identificar as demais raízes. Agora, nós vamos provar que os valores de x e de y fazem realmente parte desse sistema. Como é que a gente faz isso? Eu copiei novamente aqui a equação, para a gente lembrar qual era o nosso sistema original, certo? Mostrei a você que a gente copia, foi por onde nós iniciamos, né, pela nossa primeira equação, e o trabalho que nós iniciamos seria esse. Essa equação aqui vai ser a base para o nosso resultado, tá bom? Então, o primeiro resultado que nós encontramos foi o nosso y1, que é igual a 50, correto? Então, essa operação aqui é a que vai ser utilizada para a gente tirar a prova. É como se a gente estivesse tirando a prova e identificando se realmente os valores que a gente encontrou de 50 e de 200 realmente são os valores corretos para esse sistema de equação, certo? Só que aí você pode me questionar, professora, isso é um cálculo opcional? Não. Como nós estamos trabalhando uma equação do segundo grau, depois que você encontra o valor de x1 e x2, você realmente precisa fazer a verificação, porque o sistema de equação vai dar origem a um par ordenado, certo? Com 4 resultados. Então, realmente, você precisa identificá-los, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a substituição. A nossa equação seria x igual a 250 menos y. O valor de y que nós encontramos foi 50, a gente substitui. 250 menos 50 vai me dar 200 como resposta, ok? Vamos agora trabalhar para o resultado do nosso y2, que é 200. Então, a nossa matriz de resolução é essa daqui, certo? Então, agora a gente vai substituir o nosso 200 por o nosso y por 200. 250 menos 200 vai dar 50 como resposta. Se os nossos pares ordenados estiverem corretos, a gente vai encontrar valores opostos, tá vendo? Ó, x1 é 200, y1 é 50. x2 é 50, y2 é 200. Então, é dessa forma que a gente representa. Ó. As soluções do sistema são os pares ordenados x1, y1. Então, eu venho daqui para cima, tá bom? x1, y1 e o outro par x2, y2. Então, você precisa apresentar esses pares ordenados, ok? Ou seja, as dimensões do terreno de Mariana são 50 e 200 metros, cada uma, respectivamente, para a formação do nosso retângulo. Então, aqui a gente tem a nossa primeira situação apresentada já resolvida, ok? Vamos seguir. Na nossa segunda situação, nos diz o seguinte: a soma dos quadrados de dois números positivos é igual a 41. E a diferença entre esses quadrados é igual a 11. Nessa ordem é igual ao outro número. Quais são esses números?
Para resolver esse problema, primeiro, a gente precisa identificar as expressões algebricamente relacionadas a essa sentença. Então, a gente precisa fazer a leitura de um problema de maneira pausadamente, certo? Fazendo a identificação de cada uma das frases trabalhadas. Então, vamos fazer a leitura novamente da primeira frase, que diz: a soma dos quadrados de dois números positivos é igual a 41. Então, eu vou fazer a interpretação dessa primeira frase, certo? Eu só prossigo quando eu conseguir entender essa daqui. Então, vamos lá? A soma dos quadrados, então, seria x e y, não é isso? Qualquer letra que você queira escolher para trabalhar, x e y, só que essas letras estão elevadas ao quadrado, tá? E a operação matemática que você vai realizar entre elas é uma soma. Então, a representação dele seria essa: a soma dos quadrados de dois números. Então, os dois números que eu escolhi foi x e y, e eles precisam estar elevados ao quadrado, ok? Então, quando eu somo o quadrado desses números, eu encontro 41 como resultado. Então, a primeira equação do meu sistema já está pronta, tá certo? Então, a gente observa que esse contexto envolve uma leitura e uma interpretação com um pouco mais de cuidado, para que a gente possa resolver a nossa resolução. Vamos agora para a segunda frase, que diz o seguinte: a diferença, então automaticamente eu sei que aqui eu já vou resolver uma conta de quê? De menos. Diferença refere-se à operação de subtração, certo? Então, a diferença entre os quadrados dos números que eu usei lá em cima. Então, na letra A, eu usei, não, no caso, na minha primeira equação, eu usei a soma desses quadrados e deu 41. Nesse daqui, ele já quer que eu faça a conta de menos desses quadrados. E aí eu vou encontrar 11 como resposta, certo? Então, no caso aqui, a gente tem a diferença entre o quadrado de um deles, certo? Então, eu vou escolher um deles dois, eu vou escolher esse primeiro aqui. Então, a diferença entre o quadrado de um deles é 11. E é igual a esse outro número. Eu esqueci de colocar o quadrado daqui, pessoal. Certo? É igual a outro... Ah, não precisa levar ele ao quadrado, não. A diferença entre o quadrado de um deles e 11, ok, é igual ao outro número. Veja o quanto você precisa estar atento à leitura que você está fazendo. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer a leitura mais uma vez, a gente precisa analisar as informações que nos foram apresentadas para que a gente consiga fazer a identificação. Então, essa segunda expressão precisava realmente de atenção. Ó. A diferença, então eu sei que é uma conta de menos, entre o quadrado de um deles e 11. Então, seria a operação envolvida o quadrado de um dos elementos e o número 11. É igual ao outro número, que no caso é y, certo? Então, aqui a gente já conseguiu identificar qual é o sistema que nós vamos trabalhar. Então, vamos identificá-lo aqui, certo? Esse é o sistema que nós acabamos de construir através da leitura, ok? Através da leitura do problema que nos foi apresentado. Na primeira resolução, certo? Nós fizemos a resolução através do processo de substituição. Para a resolução de sistemas, a gente também tem formatos e caminhos diferentes. Nesse problema, eu vou apresentar a você uma nova maneira de resolução. Na nossa primeira situação, nós trabalhamos a resolução do sistema através do método de substituição. Essa segunda situação, eu vou resolver o meu sistema através do processo de soma. Como é que a gente faz isso, professora? Certo? A gente multiplica ambos os membros da segunda equação, que é a equação mais simples que nos foi apresentada, tá bom? Então, das duas que eu tenho, a segunda é a mais simples. Então, eu vou multiplicar todos os membros dessa segunda equação por menos 1, tá bom? Então, consertem aí que eu cometi um errozinho aqui no texto, tá? Seria por menos 1, olha, tá vendo? Então, eu vou pegar a equação que é mais fácil para mim, eu vou escolher uma delas e eu vou fazer essa multiplicação por menos 1, todos os elementos presentes nela. Então, eu vou repetir aqui, ó, repetir a primeira e vou fazer mais com menos é menos, menos com menos é mais, e esse rapaz também fica negativo.
E aí você me pergunta, professora, para que a gente faz isso? Porque o nosso intuito é realizar uma operação de soma, ou seja, eliminar os elementos que sejam opostos para que a gente fique apenas com uma letra, para a gente descobrir. Vamos ver como é que a gente resolve isso? Então, essa segunda situação apresentada vai ser resolvido o sistema através do método de adição. Então, você escolhe a equação mais fácil do seu sistema e vai multiplicá-la por menos 1. E isso acontece todas as vezes, ok? Professor, em alguma situação eu vou multiplicar por um número diferente desse? Não. Certo? Você identifica qual é a equação mais simples e você faz a multiplicação dela, de todos os elementos dela, por menos 1. Então, você tem um novo sistema e agora você vai montar a operação, tá vendo? Porque o nosso intuito é fazer isso aqui, ó. É eliminar uma das letras, porque eu tenho duas. Então, fica mais complexo de trabalhar, tá? Então, quando eu faço a operação com o menos 1, ele vai ficar oposto ao número que estava lá em cima, obviamente, né? Então, x ao quadrado menos x ao quadrado vai me resultar em zero. Então, essa letra já não existe mais. Quem é que sobrou? Y ao quadrado mais 11, tá vendo? Eu estou fazendo a organização de todos os elementos que estão antes do sinal de igual. Então, x ao quadrado mais 11. E agora a galera que está depois do sinal de igual. 41 menos y, certo? Então, aqui a gente já tem, né? Já dá para a gente ver uma equação do segundo grau nascendo aqui. Só é necessário agora que a gente faça a ordenação. Traga todo mundo para frente e coloca a nossa equação igual a zero, que é isso que caracteriza uma equação do segundo grau. Então, eu tenho y ao quadrado, eu vou buscar o y, porque já que eu vou trazer todo mundo para frente, eu já vou colocar cada um no seu lugar, né? Então, ele era menos, ele aqui na frente vai ficar positivo, o 11 já está certo, eu vou buscar o 41, que era positivo, e fica negativo. Y ao quadrado mais y de 41, 11 menos 41 vai me dar menos 30. Então, essa seria a equação do segundo grau que a gente vai utilizar para resolver, identificar as raízes e fazer todo o processo. Lembre-se que eu estou fazendo a resolução por diversos caminhos para mostrar a você as diversas opções de resolução que a gente tem, tanto para fazer a resolução de um sistema, como para fazer a resolução de uma equação de segundo grau, ok? E aí você, enquanto aluno, assistindo a aula, identifica qual delas você mais se identifica. Cara, a professora fez aí pelo método de soma, mas eu não gosto, eu prefiro fazer pelo método de substituição. Beleza, não tem problema nenhum. A professora ensinou o método da soma e do produto das raízes de uma equação de segundo grau, mas eu não gosto, eu gosto de fazer pela fórmula de Bhaskara. Beleza, certo? Então, os dois métodos, todos os métodos, desde que sejam aplicados de maneiras corretas, eles te dão os mesmos resultados. Então, você tem aí um leque de opções para escolher qual caminho você acha mais significativo para que você aprenda, que é esse o nosso intuito final, ok? Então, nós já identificamos agora qual é a nossa equação do segundo grau. Como a primeira situação eu resolvi através do processo da fórmula de Bhaskara, esse aqui eu vou fazer através do processo da soma e do produto das raízes de uma equação do segundo grau, para que você lembre, tá certo? Tente resolver as equações, isso se torna mais fácil se a nossa equação tiver como coeficiente inteiros, certo? E o nosso coeficiente elevado ao quadrado, né, a nossa letra elevada ao quadrado, for igual ao número 1, que no caso é o que nós temos aqui, né? A gente tem y ao quadrado aqui. Então, o nosso foco está aqui nos demais. Então, aqui a gente tem a operação, certo? A operação de soma, que a fórmula da soma é menos b dividido por a. Então, o nosso b aqui é 1, então ficaria menos por conta da fórmula. Menos 1 dividido por 1 é igual a menos 1. Então, aqui seria o resultado da nossa soma. E esse daqui seria o resultado do nosso produto, que é o valor de C dividido por A. O valor de C é menos 30, dividido por 1 é igual a menos 30. O que é que isso significa? Que, assim, nós temos que encontrar dois números cujo produto é igual a menos 30, e quando você efetuar a soma com esses elementos, vai dar menos 1.
Então, você precisa botar a cabeça para funcionar, porque esse processo, ele exige que você trabalhe a questão do seu raciocínio. Né? Eu sei qual é o meu direcionamento. Eu sei que quando eu somar os números, eu preciso encontrar menos 1 como resposta. E quando eu fizer a multiplicação desses números, eu preciso encontrar menos 30. Eu, basicamente, sempre gosto de começar pelo processo de multiplicação. Eu acho mais fácil. Né? Então, eu preciso pensar em dois números que eu multiplico e que dá menos 30 como resposta. Então, eu comecei testando 5 vezes 6, certo? Então, 5 vezes 6 eu sei que dá 30. Mas como eu preciso de menos 30, um deles precisa ser negativo, tá bom? Então, eu comecei testando como se o número 6 fosse o número negativo. Então, eu tenho 5 vezes menos 6 vai me dar menos 30. Então, 5 e menos 6 para o produto funciona. Agora, a gente vai testar para ver se esses números também funcionam com relação à soma. Veja, o processo de soma seria 5 mais menos 6, tá certo? Então, a gente faz a mesma conta, só que agora com o sinal de mais. Então, eu tenho um jogo de sinal aqui, mais com menos é menos. Então, 5, eu tiro 6, a gente encontra menos 1 aqui, certo? Como resposta. Tá? Então, no caso, a gente teria encontrado os valores corretos que a gente está procurando, que era para eu ter colocado menos 1 aqui. Certo? Se a gente fizer em outra formatação, ó, 6 vezes menos 5, também funcionaria. Mas quando a gente vai para o processo de soma, né? Quando a gente vai para o processo de soma, o resultado ia ficar positivo, e não é isso que a gente está buscando. Certo? Então, veja que os valores funcionam, mas você precisa identificar qual deles vai ficar com o sinal negativo. Tá? Então, aqui a gente ganha muito tempo fazendo os nossos testes, né? Então, aqui a gente identificou que as raízes corretas para a nossa equação seria 5 e menos 6, né? Porque quando a gente resolve aqui, o resultado vai dar exatamente menos 1. Eu esqueci de colocar o sinal aqui, tá bom? Então, vamos seguir. E aqui, eu coloquei também a fórmula de Bhaskara, certo? Se por acaso você queira fazer através desse caminho, a gente tem aqui a nossa equação, fizemos a identificação dos valores, certo? Temos aqui a fórmula de Bhaskara. Quando a gente faz a substituição aqui, ó, menos b, né, que faz parte da fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a. 1a ao quadrado é 1, menos com menos é mais, 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 30 dá 120. 120 mais 1 dá 121. A raiz de 121 é 11. Então, aqui no nosso y1, eu tenho menos 1 mais 11, que vai me dar 10, dividido por 2, que é igual a 5. No meu y2, eu tenho menos 1 menos 11, que me dá menos 12. E menos 12 dividido por 2, a gente acha menos 6. Então, aqui, nós temos dois caminhos, ok? Eu posso resolver a equação do segundo grau através do processo de soma e do produto, lembrando que aqui eu só preciso trabalhar um pouquinho mais o meu raciocínio, mas eu ganho muito tempo porque o cálculo fica mais simples, né? Já que a gente tem um trabalho maior, são mais cálculos, é maior o trabalho da equação de segundo grau, só que tem pessoas que já estão tão acostumadas a fazer, que mesmo ela sendo maior, preferem fazer pela equação de segundo grau. Não tem o menor problema. Você pode identificar que os dois resultados vão finalizar de maneiras iguais, ok? Agora só falta a última etapa, não é isso? A gente fazer a verificação dos valores que a gente encontrou, né? Para a gente verificar se realmente os valores que nós encontramos fazem realmente parte desse sistema de equação e descobrir qual é o pó ordenado que a gente vai trabalhar. Então, a identificação aqui da nossa primeira equação, certo? Onde a gente tem aqui 41 menos y ao quadrado. É essa equação que vai me servir como matriz de resolução. Então, o primeiro resultado que nós encontramos para y foi igual a 5. A nossa equação matriz é x ao quadrado, que é igual a 41 menos y ao quadrado. Esse y vai ser substituído por 5. 5 ao quadrado é igual a 25. Lembrem-se lá daquela regrinha lá do sexto ano, quando a gente aprendeu. Esse sinal aqui, ó, não vai ficar positivo. Por quê? Porque esse sinal não pertence ao número 5, ele pertence à equação.
Se ele pertencesse ao número 5, ele precisaria estar entre parênteses. Lembram disso? Que aí a gente teria base negativa e expoente par, que faria com que a nossa função ficasse positiva. Mas esse sinal negativo não pertence ao número 5. Então, por isso que a gente resolve a potência, mas o sinal permanece negativo, ok? E aí a gente tem 41 menos 25. A gente tem... por que eu repeti de novo, gente? Vê? Então, aí 41 menos 25 dá 16. A raiz de 16, né? Porque aqui a gente tem um número elevado ao quadrado. Quando isso acontece, significa que eu preciso tirar a raiz do número que eu tenho depois do sinal de igual. A raiz de 16 é igual a 4. Então, o nosso x1, quando o nosso y1 é igual a 5, o resultado dele é 4, ok? Agora, vamos fazer o segundo teste. No nosso y2, a gente achou menos 6 como resposta, certo? Então, aqui a gente tem a nossa função matriz para resolver. Veja aqui, ó, a formatação como ficou diferente, tá vendo? Por quê? Porque o sinal negativo pertence ao número 6, mas ele não alterou o resultado que estava aqui na equação. Então, x ao quadrado, que é igual a 41, menos, que é da fórmula, quem é y? Menos 6 elevado ao quadrado. Aí, agora, esse daqui vai ficar positivo. Porque como eu coloquei ele entre parênteses, eu estou lhe dizendo matematicamente que esse sinal negativo é desse número 6, tá bom? Então, aí a gente vai... gente, ficou atrasado aqui. Pronto. Né? A gente vai identificar que a raiz é menos 6 ao quadrado é igual a 36. E aí a gente tem um jogo de sinal. Mais com menos é menos. 41 menos 36 é igual a 5. E como o nosso número está elevado ao quadrado, então, obviamente, a gente vai ter que tirar a raiz quadrada desse número. Então, o nosso x2 é igual a raiz de 5, porque essa raiz não tem resposta, tá bom? As soluções do sistema são os pares ordenados, ó, x1 e y1. Então, sempre de baixo para cima. Então, o primeiro par é 4 e 5. E o outro par é a raiz de 5 menos 6, certo? Só que lá no enunciado, ele pede, dentro do contexto, os números, os dois números, ou seja, o par ordenado, que seja positivo, tá bom? Por quê? Porque a gente vai encontrar duas soluções, né? Eu acho dois pares ordenados, certo? E aí você vai observar que esses pares ordenados ficaram diferentes. Não ficaram como no primeiro exemplo, que a gente achou 50 e 200, 250. Né? Então, foram os mesmos resultados nos dois pares ordenados. Já que não, a gente tem um par ordenado que é 4 e 5 e o outro que é a raiz de 5 menos 6. Então, são dois pares ordenados diferentes. Mas, lá no enunciado diz que o resultado que eu quero que você procure, o resultado que eu quero que você identifique são os pares ordenados positivos. E o resultado positivo que a gente encontra foi o primeiro par ordenado, que é 4 e 5, ok? Então, nessa segunda situação, eu pude oportunizar para vocês a resolução do sistema através de um método diferente, que é o método da soma. A nossa primeira situação eu resolvi através do método de substituição, tá? Nessa segunda situação, eu também trabalhei a resolução da fórmula de Bhaskara através do processo de soma e de produto e também através da fórmula de Bhaskara para que vocês pudessem analisar essas duas esferas e pudessem escolher qual vocês acham mais fácil de resolver. Então, agora a gente tem mais uma, tá certo? E aí eu vou fazer pelos métodos que eu acho mais fáceis, certo? A intenção não é justamente que a gente escolha quais os processos a gente acha mais fácil. Nessa terceira situação, eu vou resolver pelos métodos que eu acho mais fácil, tanto para a resolução do sistema, quanto para a resolução da equação de segundo grau, ok? Mesma coisa, se a soma de dois números reais é igual a 1, então já parei aqui para poder fazer a identificação da primeira frase, certo? Então, a soma de dois números reais qualquer. Então, pode ser A e B, pode ser C e D, pode ser A e X, ok? As letras que você vai escolher para trabalhar, fica a seu critério. Eu sei que, quando eu fizer um processo de soma, com esses dois números, eu vou achar o número 1 como resposta. Então, eu já identifiquei a minha primeira equação. E quando eu fizer o produto nada mais é do que uma conta de vezes, certo? Desses mesmos números, então eu vou multiplicá-los nessa segunda situação,
e o resultado vai ser menos 2, ok? Então, observando a equação que nós temos, a equação que nos foi apresentada, a equação mais fácil é a primeira, ok? Então, óbvio, eu vou começar pela primeira, tá? Então, eu copiei a primeira equação aqui, eu vou isolar a primeira letra que me foi apresentada, que é x, e o restante do pessoal eu vou levar para depois do sinal de igual. O número 1 já está ok, esse y, que era positivo, fica negativo, então aqui a gente tem o valor temporário de x, ok? E aí a gente vai para a nossa segunda expressão do nosso sistema. Então, eu vou colocar no lugar de x o valor temporário que eu acabei de encontrar, que é 1 menos y, e aí eu vou continuar copiando. Cuidado para não esquecer de copiar o restante da operação, certo? Vezes y igual a menos 2. Isso me gera um processo distributivo, certo? Então, eu tenho y vezes 1, que vai dar y vezes y, que é y ao quadrado, igual a menos 2. Como eu vou me remeter a uma equação de segundo grau, esse menos 2 precisa ser trazido para frente para que a gente iguale a nossa equação a zero. Então, a operação que nós teríamos seria essa. Então, eu já fui colocando os elementos na ordem, então, menos y ao quadrado, mais y, esse 2 que era negativo ficou positivo, igual a zero. Então, essa é a equação que nós temos aqui para resolver. Eu acho mais prático, eu acho mais rápido fazer pelo método de substituição, certo? Só quando acontece alguma situação que o problema fica mais complexo, aí eu faço pela soma, mas eu gosto de trabalhar pelo método de substituição. E, obviamente, para identificar a equação do segundo grau, as raízes de uma equação de segundo grau, eu acho muito mais fácil trabalhar com o trabalho de soma de produtos, tá bom? Então, como aqui a gente tem uma equação que envolve a nossa primeira incógnita, sendo ela negativa, aí sim é bem legal que a gente faça realmente tanto o processo de soma quanto o processo de produto, para identificar qual é o sinal real que vai pertencer a cada um dos elementos, tá? Então, a fórmula da soma é menos b dividido por a. Então, o nosso valor de b é 1, certo? Ele é um positivo. Então, com o sinal negativo da fórmula, ele vai ficar negativo. O nosso valor de a já é negativo, então fica menos 1. 1 vezes 1 1 dividido por 1 é 1, menos com menos, mais. Então, o valor da nossa soma tem que dar 1, certo? O valor do nosso produto, certo? Então, eu tenho o valor de C, dividido por menos 1. 2 dividido por menos 1 vai dar menos 2. Então, significa que eu vou agora raciocinar e descobrir quais são os números que, quando eu somo, dá 1 como resposta, e quando eu multiplico, dá menos 2. Então, vamos começar a pensar, né? Ó, eu foco sempre na questão do produto. Eu começo pelo produto e depois é que eu testo lá no processo de soma, tá bom? Então, aqui eu testei 2 vezes menos 1, eu já achei menos 2. Então, eu vou observar realmente se o sinal negativo é no número menos 1, porque se der errado a soma, eu só volto e troco o sinal de lugar, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente teria 2 mais menos 1. Quando eu faço o jogo de sinal, ele fica negativo, e 2 menos 1 dá 1 como resposta. Então, aqui eu já achei os números que me servem tanto para o meu produto, quanto para a minha soma. Então, eu já achei as raízes da equação do segundo grau, que seriam 2 e menos 1. E agora a gente vai para a última etapa do nosso sistema, que é justamente para que a gente faça a identificação dos pares ordenados, certo? Então, eu coloquei a equação aqui, o nosso sistema aqui, coloquei o primeiro processo que foi realizado para poder identificar qual é a função matriz que a gente vai utilizar para resolver os dois pares ordenados. Então, o nosso y1 sendo igual a 2, essa é a nossa função matriz. No lugar de y, eu vou colocar o 2, certo? 1 mais 2 é igual a 3. Então, aqui eu já identifiquei o meu primeiro par ordenado, que é 3 e 2, sempre de baixo para cima, ok? Vamos para o outro. No nosso y2, o valor que nós encontramos, né, a nossa segunda raiz da equação do segundo grau, seria menos 1. Então, a gente tem aqui a nossa equação matriz, substitui o y por menos 1, cuidado para não esquecer de colocar os sinais direitinho.
Vamos fazer o jogo de sinal, menos com menos é mais. 1 mais 1, 2. Então, aqui a gente já identificou os pares ordenados. Ó, a solução do sistema são esses pares ordenados, sempre de baixo para cima. Então, o primeiro é 3 e 2, e o outro é 2 e menos 1. Pronto. Terminamos aí o nosso contexto educacional falando sobre essa questão de sistema. Voltamos para resolver e ver como se resolve um sistema através do método de substituição, como se resolve um sistema através do método de adição, ok? Resolvemos as equações do segundo grau através da fórmula de Bhaskara, através do processo de soma e de produto, certo? Então, vocês têm todos os modelos aí na nossa aula. Veja qual é o modelo que você mais se identifica para que você resolva a atividade da semana que eu vou deixar agora, ok? Então, nesse primeiro quesito, nós temos aí, resolva os sistemas de equação abaixo, identificando o valor das letras. Então, eu quero a identificação dos pares ordenados do mesmo jeito que eu fiz aqui. Escolha qual é o processo que você vai utilizar para resolver o seu sistema, se é o processo de substituição ou se é o processo de soma. Faça do jeito que você achar mais fácil, ok? Todas elas vão resultar numa equação de segundo grau, e aí você escolhe também qual é a forma de resolução de uma equação de segundo grau. Se você vai fazer através da fórmula de Bhaskara, se você vai fazer através do método de soma e de produto. Fique à vontade, ok? Depois que você resolver essas questões, você vai finalizar identificando quais são os pares ordenados correspondentes a cada um dos sistemas, ok? Aqui a gente tem 3 sistemas a serem resolvidos. No nosso segundo quesito, aí eu já trabalho como a gente fez, né, nas nossas situações. Uma piscina com borda foi construída em um terreno retangular de 80 metros de área, certo? Então, já lembre, se ele se refere à questão da área de um retângulo, então a gente teria aí as medidas de x e de y, né, multiplicadas igual a 80, que isso é as dimensões referentes ao processo de área dessa piscina que foi construída. E ela tem 36 metros de perímetro. E o que foi que a gente identificou? Né? Que o perímetro nada mais é do que a soma da medida de todos os lados. Então, se eu identifiquei que um lado mede x e que esse aqui mede y, então, obviamente, se eu estou me referindo a perímetro, eu vou ter 2x mais 2y, que é igual a 36. Perímetro sempre é somando e área é sempre multiplicando. Então, eu quero que você me diga quais são os pares ordenados referentes a esse sistema. Eu quero que você identifique o valor de x, x1 e x2, de y1 e y2, que são os pares ordenados que a gente tem. Então, essa é a atividade que você tem para resolver para mim, certo? Então, é nesse contexto que a gente fecha todo esse processo educacional referente à questão de equações do segundo grau, certo? Na próxima aula, a gente já começa o conceito de funções, certo? Então, bons estudos e até semana que vem.